Chegou, pessoal, a melhor bateria para sistema de energia solar off-grid que a gente conhece. Bateria da Kingboo, lítio ferro fosfato, LiFePO4, 25.6 volts, 100 amperes-hora, novo modelo com JK-BMS, Bluetooth e balanceador ativo interno para ajudar essas células. Células que a gente já testa aqui no canal há quase 3 anos e a gente sabe. Células classe A com qualidade que sempre entregam mais do que o prometido. A Kingboo já é referência aí de qualidade. Além de apresentar a nova super bateria da Kingboo aos amigos, nós vamos mostrar e ensinar como fazer a ativação dessa bateria se por um acaso ela chegar na sua residência com a tensão baixa e sem tensão nos terminais, sem você medir ali os 25 volts, 24 volts nos terminais de saída da bateria. Vamos ensinar vocês como ativar e começar a usar a bateria imediatamente. E só para avisar os amigos, essa bateria está com estoque no Brasil, frete grátis e de 5.200 por mais ou menos 4.600 nesse momento, e vocês ainda podem tentar utilizar alguns cupons de desconto que eu vou deixar tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado. Mas vamos abrir logo aqui para a gente conhecer a nova super bateria da Kingboo. Vamos adiantar aqui o processo bem rápido, só para vocês verificarem como ela chega aí super embalada, super segura. Vamos aqui adiantar bem rapidinho o processo de abertura para a gente não perder tempo. Vamos tirar ela rapidamente aqui da embalagem. Vamos lá, bora, chegue. Bora, bateria da Kingboo. Veja, além de uma caixa robusta, mais proteções para que nada ocorra com sua bateria durante o transporte, durante aí a viagem do centro de distribuição da Kingboo em São Paulo para a sua residência. Veja como chega aí super protegida, bem embalada, a PB2400 da Kingboo. Vamos aqui retirar dessa outra proteção. Bora tirar aqui da embalagem e já mostrar para vocês aí a super nova bateria da Kingboo com Bluetooth, BMS, JK. Vamos conhecer agora. Deixa eu olhar o que é que veio aqui na caixinha. Os terminais aqui para a gente fazer a conexão e já vamos mostrar para vocês aqui de perto e fazer os testes com essa bateria. Vejam, pessoal, aqui de perto agora a nova bateria da Kingboo. Também tem um manualzinho na caixa, que eu deixei cair, mas está aqui, com todas as informações que você precisa. E vamos ser bem prático aqui. Tensão nominal 25,6 volts, 100 amperes-hora, que dá 2.560 watts-hora. Mais de 5.000 ciclos aí de carga e descarga, divida aí por 365 dias. Você vai ver quantos anos aí você pode ficar com essa bateria em funcionamento no seu sistema. Máxima descarga 100 amperes, então você pode alimentar aí uma carga de 2.560 watts. Máxima, se você quiser utilizar maiores potências, você associa mais baterias dessa em paralelo. 2 em paralelo, você já pode utilizar cargas aí de 5 kW. Essa versão vem com JK-BMS, a melhor BMS interna com Bluetooth, outro balanceador ativo junto com o da JK e muito fácil a configuração como qualquer uma JK-BMS. E agora a dica, o macete principal dessa bateria. Você recebeu sua bateria, vai fazer apenas essa verificação que eu vou mostrar agora e caso necessário vou te ensinar a ativar essa bateria para que funcione tudo. Liberando tensão, corrente e conectando aí ao Bluetooth, ao aplicativo do seu celular para você já iniciar o carregamento através do seu sistema ou através de uma fonte. Você que vai escolher. Primeira dicasinha aqui, deixa eu colocar o manualzinho aqui dela. É pegar um voltímetro aí, qualquer voltímetro aí da sua bancada, para medir a tensão nos terminais aqui. Vou colocar aqui na escala de corrente contínua de 60 volts, que dá pra gente medir aqui a tensão dessa bateria. Vou tirar aqui as proteções, ó, vem com a proteção nos terminais, e vou fazer a leitura de tensão dessa bateria. Se ela tiver abaixo da tensão nominal, que é 25,6 volts, provavelmente ela vai estar em estado de dormência aí, dormindo essa bateria. A BMS baixou a tensão bastante durante aí sua viagem, são 3 meses de navio vindo da China para cá, não tem como eles carregarem ao chegar no Brasil todas as baterias para enviar, e também como essa tem o balanceador ativo, além da JK-BMS também com seu balanceador, tem um consumo. Ela já vinha ali com 20, 30% de carga e eles baixaram aí mais o consumo por causa do balanceador ativo e a BMS, para proteger as células, ela entra em dormência. Ela corta total a saída aí. Com isso a gente precisa ativá-la antes de utilizar aí pela primeira vez. Vamos ver se a minha também chegou desativada. Vamos lá, vamos colocar aqui o terminal positivo no terminal positivo da bateria.
o negativo no negativo e a gente vai ver que tem uma tensão aqui, ó, 19,4 volts. Aí você diz, não, então tá liberada, tu tem tensão. Não, não é bem assim. Nós temos aí uma pequena diferença de potencial, mas sem capacidade de alimentar uma carga. Só a referência que tem um circuito ligado aí. Vocês vão verificar isso agora. Como é que eu vou provar para vocês? Eu peguei essas duas lâmpadazinhas em série. Você não precisa fazer isso, eu só vou mostrar para vocês. Aqui, com a tensão 19,4 já mostra que ela está em dormência. Aí você diz, não, mas tem tensão, vai funcionar? Não vai, vou mostrar para vocês. Se ela tivesse liberada, quando eu colocasse aqui essas duas lâmpadas de 12 volts em série, ela ia ativar, ela ia acender as lâmpadas e ó, não ativa. Ela não tem corrente, ela mostra uma diferença de potencial. Vocês vão ver agora que tem a diferença de potencial, a tensão aí de 19,4 volts. Porém, quando eu vou colocar duas lâmpadas em série aqui, o que vai gerar um curto. A lâmpada sem a carga, ela geraria um curto aí. E aí ela vai ficar sem a tensão baixa de referência. Ó. Quando eu colocar as lâmpadas em série aqui, ó, você vê que vai zerar. Ela não tem capacidade de enviar corrente. A BMS não liberou a corrente para funcionar. E aí vocês vão saber que ela está em dormência só pela tensão. Abaixo de 25,6 volts, provavelmente ela vai estar em dormência. E aí como é que faz para a gente ativar essa BMS? Simples. Você vai precisar de uma fonte com um pouco de tensão a mais da nominal. É 25,6 volts. Se a gente conseguir aí algo próximo aí dos 28, 29 volts, a gente vai ativar, ela vai começar a liberar a corrente, carregar um pouco e você já pode utilizar. Quando ela estiver ativada, aí sim, você com o aplicativo, você vai conseguir conectar nessa bateria. Porque desse jeito ela em dormência, muita gente diz, eu não consegui conectar o Bluetooth da bateria da Kimbo. Por quê? Porque ela estava dormindo. Ela dormindo, ela não envia o sinal Bluetooth. Ela precisa a gente ativar, tirar do estado de dormência para que o Bluetooth dela comece a enviar o sinal para o aplicativo no celular. O que é que a gente vai fazer aqui? Vou pegar minha fonte de bancada, que a gente já conhece aqui. Deixa eu afastar esse osciloscópio. Vim aqui com nossa fontezinha de bancada. Você pode utilizar qualquer fonte aí dessas colmeias que você consegue ajustar aí para algo em torno de 28, 29 volts. Eu vou tentar até menos aqui para ver o mínimo que a gente consegue ativar essa bateria. Deixa eu reposicionar aqui a câmera. Já reposicionada aqui nossa câmera, nosso celular, pessoal. Veja que nessa fonte aqui eu coloquei 25,6 volts, que seria a tensão nominal dela. Vamos ligar só esses 25,6 volts para ver se já ela consegue ativar? Se ela conseguir ativar, ela provavelmente vai começar a fazer a recarga. Vamos só conferir a tensão aqui nos terminais. Vejam, 25,65 volts está indicando ali no multímetro. Vou pegar o positivo da fonte, ligar aqui no positivo do terminal da bateria e vou ligar o negativo aqui. Vamos ver se ela vai ativar. Vamos prestar atenção aqui. Um toquinho. Nós ouvimos aí um apito. Vamos ver se ela ativou, se ela liberou mais do que os 19,4 volts aqui nos terminais. Temos agora 21,61 volts. Provavelmente a gente vai ter corrente aqui na saída dos terminais da bateria da Kimbo, com simples toque com 25,6 volts, porque eu ouvi o apito aqui. Não sei se os amigos ouviram. Já temos aí tensão e corrente na saída, com apenas 25,6 volts. A tensão nominal da bateria a gente conseguiu ativar. De um leve toque, ela apitou e já ativou. Eu vou tentar agora ver se ela, segurando aqui, se ela já começa a carregar. Mas independentemente disso, vou aqui colocar. Veja que já começou aqui a enviar 10 amperes para a bateria. Vou tentar aqui liberar o máximo de corrente dessa fonte, que é 12. Pronto, 12 volts. Está carregando aí nossa bateria da Kimbo. Você pode fazer já utilizando aí o seu controlador de carga. E agora, ela ativada, nós vamos pegar outro celular aqui para mostrar como é que faz a conexão aqui com a BMS, o Bluetooth da BMS interna. Nossa bateria aí carregando, pessoal. Peguei aqui o celular. O que é que eu vou fazer? Vou mirar aqui no QR Code para baixar o aplicativo da JK BMS. Eu já tenho instalado esse aplicativo aqui da JK BMS. Deixa eu procurar ele aqui. Pronto, JK BMS aqui. Vou abrir ele, o aplicativo, depois de ter ligado o Bluetooth aqui no celular, viu, pessoal? Tem que estar ligado o Bluetooth para ele fazer a leitura. E aqui a gente já achou nossa BMS da bateria da Kimbo. Essas duas outras aqui são outras minhas que eu já tenho aqui, que estão ligadas no momento. Como eu disse, essas duas aqui é uma da EOTech, que eu tenho de 48 volts 100 amperes, que é a mesma JK, funciona com o mesmo aplicativo, e a JK num banco de 25,6 volts
por 206 amperes. E essa nova aqui que apareceu é a JK aqui da bateria montada da Kimbo. Cliquei aqui na bateria, vocês ouviram aí que deu um apitinho, e aí ela já vai mostrar todos os dados aqui da bateria, mostrando aí que está carregando a 11.7, a gente está enviando aí quase 12 aqui na fonte, ela está mostrando carregando a 11.5 amperes, a tensão das células. Vejam, tensão do banco, corrente de recarga, tensão das células, já veio com a carga ativada, a descarga ativada, o balanceamento vai funcionar de acordo com a configuração, ela já vem pré-configurada. Se eu arrastar aqui para o lado, eu vou poder ter acesso aqui ao menu de configurações. Mostra a quantidade de célula, capacidade do banco, calibração da voltagem, calibração da corrente de recarga e aqui os padrões prévios configurados pela Kimbo que você vai fazer de acordo com as aulas, com os ensinamentos aí que a gente fez no canal. Para mexer nesses parâmetros, você vai entrar aqui nesse menu e vai digitar a senha padrão, configurar aqui os parâmetros, você vai entrar nesse menu, verifique PWD e vai digitar a senha padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6 e já liberou aqui as configurações. Quando tem o OK aqui, é porque eu posso mexer aqui em cada padrão desse e salvar. E aí você já pode começar a mexer aí na sua bateria da Kimbo. Voltar aqui para o menu, vou entrar novamente aqui no aplicativo. Cliquei aqui, dá os apitinhos dentro da bateria e tá pronto, mostrando aí sua bela bateria da Kimbo conectada com Bluetooth, liberando corrente aí nos terminais. Vejam pessoal, agora ela continua aqui ó, carregando, mandando 12 amperes máximo aí, mas a gente não precisa, se você não tiver fonte, você pode ligar depois de ativar diretamente no seu controlador de carga. A gente tem aqui ó, o leitor de QR Code, onde você vai baixar o aplicativo. Você viu aí, depois de ativado, apitou, baixou o aplicativo, ligou o Bluetooth no celular, achou ela no Bluetooth, já conecta. Entra e aí os parâmetros estão pré-configurados, mas eu vou fazer outro vídeo completo como utilizar aí todos os parâmetros, as melhores configurações para essa bateria e demais dicas de utilização. E vou também mostrar, a gente está carregando aqui, ela vou carregar por completo, vou fazer a descarga também por completo, para a gente ver mais uma vez a capacidade real dessa melhor bateria aí para energia solar off-grid da Kimbo. Lembrando que ela também veio com um manualzinho completo com os terminais, link aí na descrição do vídeo. Pessoal, aqui a melhor bateria para energia solar off-grid da Kimbo. Como eu falei, vou fazer o vídeo completo de teste de carga e descarga, configuração completa para você melhor utilizar. Máxima tensão de recarga, mínima tensão de utilização, tudo mais as dicas a gente vai fazer para vocês. Gostou do vídeo? Taca o like, taca o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mais uma vez sem salve, porque a voz ainda não voltou, a garganta tá muito inflamada, doendo bastante, tô conseguindo nem falar muito, porque tinha que gravar o vídeo para vocês, para dirimir aí as dúvidas dos amigos inscritos no canal. Tecnologia!